Olá, hoje eu quero falar sobre o guru roteirista Robert McKee, um dos maiores gurus roteiristas do mundo. Ele que é considerado um expert em sua área e nesse vídeo eu quero tratar sobre estrutura de roteiro e como Robert McKee vê os atos de uma história. Bem, Robert McKee, diferentemente de Sid Field, que foi tratado no último vídeo a respeito do como ele vê a estrutura de roteiro e os atos, ele vai ser um pouco mais flexível, bem mais flexível, corrigindo. Ele vai dizer o seguinte, que a única coisa que você é obrigado a fazer ao realizar um filme, ao escrever um filme, é não entediar e confundir o espectador. Ou seja, o grande objetivo do roteirista é não chatear muito o espectador, nem tornar a experiência tão chata e enfadonha de fazer com que ele se entedie muito. Bem, para o roteirista isso é muito importante. É daí que vem, por exemplo, várias obras que são extremamente loucas ou diferentes, não necessitando de um, dois e três atos certinho, etc. Ou seja, o roteirista ele fica com mais liberdade artística, porque o objetivo dele é só não chatear ou entediar o espectador. Então ele pode fazer o que quiser. Essa é a visão do Robert McKee, com a qual eu concordo, certo? Não existe a necessidade, por exemplo, se Field fala que é bom colocar ato 1, ato 2, ato 3, com um ato no meio do segundo ato, etc. Essa estrutura rígida, embora apareça em vários filmes, em muitos não aparece. Não aparecem esses pontos de virada na história. Eu posso citar como exemplo o filme Paterson, né? Que conta a história de um poeta, etc. Ele dirige um ônibus e começa a escrever várias histórias cotidianas que acontecem na vida dele. E você pode claramente ver ali que não é um filme convencional, que tem um midpoint, que tem ato 1, ato 2, ato 3 certinho, etc. É muito... Enfim, é um filme divertido, que entretém o espectador. Não é um filme chato e por isso que funciona. E está dentro do que o Robert McKee vê como a função do roteirista. Outros dois pontos que ele vai falar é o seguinte. Robert McKee observa o ato de uma história como um acontecimento grande do ponto de vista do espectador, do protagonista. Então uma história ela pode ter 7 atos, por exemplo. 7 acontecimentos grandes, né, impactantes que ocorrem ao protagonista. Ele cita como exemplo o filme Velocidade Máxima, né, Speed, e com Keanu Reeves, Sandra Bullock, que conta a história de um ônibus que não pode parar nem diminuir muito a velocidade, ou então ele vai explodir. E esse filme ele tem vários atos, ele diz. Então um filme ele não necessita exatamente de 3 atos. Outra coisa importante no livro Story, né, escrito pelo Robert McKee, é que ele vai contar o seguinte, que há subtramas. Então, por exemplo, um filme ele pode começar pela subtrama e entrar só na trama principal depois. Então você pode ter uma subtrama, 2 subtramas e a trama principal. Você pode ter uma trama principal e 3 subtramas, etc. Então é muito flexível o que Robert McKee defende. Ele cita como exemplo o filme Rock, né, com Sylvester Stallone, que é um filme em que você tem a história começa com uma pincelada da trama principal, mas não tanto. Na verdade começa com uma exposição sobre quem é o Rock, né? O lutador Rock, e depois
entra para uma subtrama de romance, né, entre Rock e Marion, que trabalha numa, se não me engano, numa loja veterinária, né, enfim, que vende animais, vende comida de animal, etc. E aí o que acontece? Esse filme ele começa com uma subtrama. Ele não começa com a trama principal. Ele não começa já com o convite para a luta, como em vários casos de histórias de esportes, né? Então perceba bem, o filme ele pode ser bastante flexível em termos de estrutura de roteiro. E Robert McKee ele aponta para isso. Há muitos e muitos filmes que começam com a subtrama, né, romântica. Ou então com a trama principal, depois para um pouquinho a trama principal para ir para a subtrama romântica, ou fica nesse vai e vem, etc. Então percebam que há algo de muito valor nos ensinamentos de Robert McKee em relação à estrutura de roteiro e atos. Isso deixa a história mais flexível para o roteirista, principalmente aquele roteirista que quer escrever histórias não convencionais, não muito convencionais. Então, eu acho muito importante você ler o livro Story, ou pelo menos ler o capítulo sobre atos e estrutura, né, sinopse, etc., o que ele fala sobre isso. Ele diz que para você estruturar uma história, você pode pegar... Ele não fala em fichas, mas pode ser muito bem em ficha, mas ele diz o seguinte, você precisa escrever o que vai acontecer na cena, certo? Ele diz o seguinte, escreva o que vai acontecer na cena e o que muda na cena e o que o personagem quer e se ele consegue ou não. Então ele basicamente diz aí para você escrever o conflito principal da cena. Cenas elas são feitas e cada cena tem seu conflito. Não todas as cenas têm conflito, mas boa parte das cenas dramáticas tem. Então Robert McKee aponta para isso, né? Uma coisa que eu sinto falta no livro de Robert McKee, embora não tenha sido o objetivo dele nesse livro, é ser muito claro em relação a o que seria a cena dramática, o que é só uma exposição, porque às vezes uma cena de exposição, que é só para passar informação ao espectador, pode ser dramática. Então assim, você fica muito sem saber direito o que ele quer dizer em relação a isso. Mas basicamente é isso, gente. O que Robert McKee fala em seu livro é muito mais flexível, deixando o roteirista muito à vontade para escrever a história, tendo apenas como obrigação não entediar o espectador e não confundi-lo muito, porque confusão gera também tédio. Então você vai ver um filme que é muito confuso, vai te entediar. E um filme muito entediante vai te deixar muito entediado e cansado, a experiência vai ser ruim. Outra coisa que Robert McKee fala, mas não é exatamente no livro dele, é em vídeos que eu vi, já comprei os vídeos que tem no site dele, storylog.com. Ele diz o seguinte: você pode, na maioria, boa parte das histórias, você tem 3 atos. Então você tem 3 grandes acontecimentos que ocorrem ao espectador, pelo menos 3. Isso faz uma boa história, sabe? Isso faz uma história pelo menos um pouco eficiente. E é isso, gente. Essa é a visão do Robert McKee em relação à estrutura e ato de roteiro. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam e compartilhem esse vídeo, tá ok? Obrigado.